Fazia mais de 2 anos que eu conversava com um turco que eu tinha dado match no Tinder. E do nada ele sumiu, desapareceu. Depois de um mês, mais ou menos, eu reencontrei ele num grupo do Facebook. E esse grupo, na verdade, eu já estava pensando em sair porque eu me sentia bem envergonhada. Era um grupo onde muitas senhoras postavam selfies com decotes, batom e sempre selfies de bom dia, boa tarde, boa noite. E tinha muitos homens respondendo, né? Em árabe, em inglês, em turco. Ele não curtia as fotos dessas mulheres e nem estava nos comentários, mas eu encontrei ele na parte de membros. E a gente começou a conversar de novo. Eu não estava numa fase muito boa na minha vida e ele também não, só que ele não me contou nada. Ele voltou a conversar naturalmente comigo todos os dias e eu percebi que tinha o interesse dele, né, da parte dele sobre mim, e eu também estava muito interessada nele. Mas quando eu comecei a pressionar, né, a falar mais sobre isso, ele me contou que ele era casado e sumiu de novo. Eu nem me importei muito, porque eu também estava namorando. Só que era um namoro que para mim não teria futuro. Era um homem. O meu namorado na época era um cara muito ruim, tava me tratando muito mal, me xingava, não me levava para lugar nenhum, só me encontrava para ter relações e muitas poucas vezes. Saía toda noite, bebia, fumava. Pra mim só sobrava a parte ruim desse relacionamento. E eu já estava querendo terminar, por isso eu pensei em me distrair e ficar conversando com outras pessoas online. Tinha uma outra questão que eu também estava muito com medo, que era que talvez eu estivesse grávida. Eu não tinha feito o teste ainda, eu estava muito ansiosa. E para parecer, eu estava conversando com pessoas, por isso que quando ele sumiu de novo, eu não me importei muito. Ele era casado, eu também ia ter que falar que eu estava namorando e que talvez eu até tivesse grávida. Passou, eu fiz o teste, eu não estava grávida, mas eu continuei com esse cara. Não sei se por carência ou zona de conforto. Após um ano, eu senti de novo, desconfiei que eu podia estar grávida. Fiz o teste e dessa vez eu estava grávida mesmo. E no mesmo dia que eu fiquei sabendo da gravidez, esse turco apareceu de novo, me dando oi. Só que dessa vez ele estava muito mais aberto, muito mais empático e querendo conversar, quase que se declarando, querendo falar que há muito tempo ele queria ter algum contato maior comigo e eu tentando não dar muita importância, porque eu já estava com a minha cabeça turbilhando de como que eu teria essa gravidez com um cara que não me ajudava em nada, que nem eu sabia porque eu estava com ele ainda, e que com certeza uma criança só iria deixar essa história pior. Esse turco me avisou que, na verdade, ele tinha lembrado de mim porque ele tinha acabado de se separar da esposa. Então ele pensou que agora a gente poderia ter uma chance de ter alguma coisa. Como ele sumiu algumas vezes, eu não estava confiando muito nisso. Depois de uma semana de conversas diárias, eu praticamente ficava o dia inteiro no meu quarto com muito sono, só saía para comer e ficava conversando com ele. Parecia que eu tinha criado uma vida paralela
que me fazia fugir de todos os problemas que estavam na minha cabeça naquele momento. Depois dessa semana, ele falou que estava gostando muito de mim e que queria confessar algumas coisas, porque ele queria tentar ter um relacionamento comigo, mas que para isso ele precisava ser sincero. Não foi bem separação que aconteceu com ele e a esposa. Ele ainda estava casado no papel e que ele não poderia mudar isso por um bom tempo, porque na verdade a esposa dele sumiu. Ela desapareceu. Eles tiveram uma briga uma noite, ele, a esposa e também a família. E essa mulher falou que nunca mais ia ver ele, que nunca mais queria ver ele na frente dela. E no outro dia ela simplesmente desapareceu. De acordo com ele, ninguém da família sabia o que tinha acontecido. Alguns parentes falaram que ela já tinha um outro homem em outro país e que teria viajado para morar e ficar com esse homem. Ele falou que ia entrar, né, com a separação, mas que essa coisa de papelada, ainda mais sem a pessoa assinar, ia demorar muito, mas que dentro do coração dele e por toda essa situação, ele tinha entendido que eles já tinham se separado. E que talvez seria difícil eu confiar em tudo isso, mas que ele ia fazer o possível para que eu acreditasse. Eu olhava assim, ele estava ali falando o possível e o impossível e que queria fazer porque queria me conhecer, porque a gente ia se encontrar. E a minha cabeça em outro lugar, assim, caramba, mas agora eu tô grávida de 2 meses de um brasileiro. Agora, como que eu vou falar isso? Esse cara não vai aceitar. Eu perdi uma oportunidade agora de viver uma coisa diferente por causa que eu não terminei com um outro cara que eu já devia ter separado há muito tempo. Quando ele começou a mostrar os verdadeiros sentimentos dele por mim, eu comecei a bloquear muito, a travar muito, eu não conseguia disfarçar. Então eu parei de falar com ele, bloqueei ele nas redes, porque ele começou a me ligar, mandar mensagem. E quando eu vi, ele tinha mudado o número e tentado me ligar, e tentava achar alguém da minha família para mandar mensagem. Isso acho que foi uns 3 dias tentando contato comigo de todas as formas possíveis. Até que eu não aguentei, eu cedi e respondi ele de novo. Só que assim, eu não conseguia. Eu não conseguia mentir para ele, porque ele já estava imaginando muitas coisas que se ele soubesse a verdade sobre mim, foi então que eu resolvi ser sincera e falar: olha, eu te bloqueei, eu tô fugindo de você porque eu tenho outros problemas aqui no Brasil que você não vai entender. Não vai dar pra gente começar nada. Infelizmente, enquanto você estava casado, eu estava namorando e eu tô grávida desse cara, não tenho o que fazer. Ele é o pior cara na face da terra pra se ter um filho. E no momento eu vou ter que passar por essa barra. Me desculpa, eu também adoraria começar alguma coisa com você, mas agora não vai dar. A reação dele foi tão diferente de tudo que eu imaginei, porque ele olhou assim nos meus olhos e ele abriu uma expressão de sorriso. Ele ficou encantado com o que eu tinha falado. E eu não entendi. Ele olhou bem assim no vídeo e falou: Isso é maravilhoso. Eu falei: Por quê? Como assim? Isso é maravilhoso. Olha a situação que eu tô. E foi aí que ele falou que o sonho da vida dele era ter um filho e que ele não conseguia. Que era quase certeza que o problema físico, vinha dele. Que ele era muito cobrado por isso. E que com certeza, se eu quisesse, ele poderia cuidar desse filho como se fosse um filho dele. Eu nunca pensei
que eu pudesse resolver um problema tão grande tão rápido. Porque eu estava me sentindo sozinha, perdida, eu não sabia como que tudo ia ser, não sabia como que eu ia trabalhar, como que eu ia ter dinheiro, como que eu ia largar esse homem que estava cada vez mais louco, doido atrás de mim, não me deixando ter saúde mental. Uma semana depois, ele falou pra mim que a gente deveria noivar e que ele iria fazer uma chamada de vídeo com a família e já ia me apresentar como noiva, que ele não estava muito se importando com o que as pessoas fossem pensar. E foi isso que ele fez. Eu entendia só poucas palavras em turco, mas ele fez a chamada de vídeo e me apresentou para a família toda. Depois disso, ele falou que tinha que se abrir mais ainda comigo, porque talvez, se eu soubesse disso depois, a gente pudesse brigar. Ele falou que tinha mais um problema, que era muito sério, que a mãe dele era uma mulher narcisista, que ele era totalmente diminuído, humilhado por ela, que ela jogava na cara dele todos os erros, todos os problemas que ele tinha, e um desses problemas era dele não conseguir ter filho, que a esposa deveria ter fugido e caído fora por causa disso, porque ele não era capaz de ter e de construir uma família. Disse que ela elogiava muitos outros irmãos, era só com ele que acontecia isso, mas que ela tinha um controle muito forte sobre os relacionamentos dos outros irmãos, principalmente sobre as esposas, que ela não gostava da ideia de que alguma mulher ou de que alguém fosse tirar o dinheiro da família. E que ela deixava isso claro antes de casar, depois de casar, que por isso os irmãos já moravam bem longe, porque ninguém aguentava essa situação. Mas ele colocou isso como se fosse uma mulher velha, teimosa, que a gente teria que suportar no começo, mas que ela também se encantava e mudava muito quando alguém falava de ter um neto. Que apesar de tudo, ela adorava esse lado de cuidar das crianças, e que talvez quando ele falasse que mesmo ele não podendo ter filho, ele arrumou uma mulher que estava para ter um filho, talvez isso mudasse um pouco o pensamento dela, talvez fizesse ela ficar uma pessoa melhor, que talvez se eu fosse rápido para a Turquia, ela pegasse carinho por todo o crescimento da criança e as coisas mudassem. Ele resolveu conversar com ela e se ela respondesse bem, ele queria fazer chamadas de vídeo, queria que a gente se conhecesse por um tempo para tentar fazer as coisas dar certo. Eles moravam no interior do interior, perto de uma das fronteiras da Turquia. Eu tava com muito medo, né? Porque eu já tinha escutado algumas histórias, né, sobre sogras. Independente de ser na Turquia ou não, sempre tem histórias muito ruins. E quando ele me falou mãe narcisista, eu achei que ela fosse acabar com ele quando ele contasse algo do tipo, que ele tava com uma estrangeira que tava grávida de outro e que ele achava que isso poderia trazer alguma felicidade pra ela. Eu tava pronta pra acordar com ele me bloqueando, sabe? E não. Eu acordei com ele falando que a mãe dele queria fazer chamada de vídeo comigo. E ela fez e falou pra ele ficar traduzindo, né, pra ajudar com o Google Tradutor, porque ela queria me fazer perguntas. E ela me fazia perguntas com muito carinho, sempre com os olhos brilhando e sorrindo, perguntando como que estava o bebê, se eu já podia ou não saber qual era o sexo, sobre a parte da saúde do bebê, se eu ia fazer exames, quando que eu iria fazer. Ela queria que eu mandasse tudo para ela. Fotos da barriga, ela queria que eu mandasse constantemente,
que eu mandasse os exames da saúde do bebê, que eu mandasse todas as informações possíveis, porque ela estava muito feliz de que o filho dela poderia ter essa oportunidade, que ela sentia que todo homem teria que construir uma família e que com certeza foi Deus que tinha colocado eu no caminho deles para resolver essa situação. Ela falou sério a parte de que se eu aceitasse isso, eu também teria que aceitar que a criança fosse criada dentro da cultura turca e dentro da religião do Islã. Se para mim não tivesse problema, que eu poderia ir amanhã mesmo. Na situação que eu estava, eu não via problema nenhum em eles me ajudarem na criação da criança. E a partir daí a gente começou a conversar todos os dias. Na verdade, até conversava mais com a mãe dele do que com ele, para saber se a gente ia dar certo, se ela era estourada, como que iria ser. Na verdade, ela me deu muitas dicas, muitas coisas, falou muitas coisas sobre ervas, sobre o que eu podia usar para ficar mais calma, para alimentação. Quando eu vi, ela estava fazendo mais do que a minha família por mim. Eu comecei a ficar muito animada com a situação e fui organizar tudo para viajar, para ir ficar com o meu filho na minha barriga lá na Turquia. As únicas coisas que ela exigiu e que o meu futuro marido também perguntou é se eu sabia cozinhar, se eu sabia arrumar a casa e se eu aceitaria que ele registrasse a criança no nome dele. Para mim, coisas normais. Ele também fez eu prometer que eu não ia contar que eu estava grávida para ninguém no Brasil, que a gente poderia manter esse segredo entre a gente. Disse que para eu ficar tranquila, que ele mandaria o dinheiro das passagens. Ele mandou o dinheiro para um amigo dele que estava aqui no Brasil, que fez a transferência para mim. Era um amigo, eu não sei, era alguma coisa de Estão, a nacionalidade, eu não lembro muito bem. Não era brasileiro, né? Mas ele fez tudo direitinho, me mandou o dinheiro para eu comprar as passagens, para comprar passaporte, para fazer tudo o que eu precisava, né? Se tivesse que ter alguma autorização, por eu estar grávida também. Eu mandei todos os meus documentos para ele, para que fosse realizado a cerimônia do casamento. Mandei por e-mail. Algumas coisas ele pediu para tirar aqui também. E chegou um momento que eu fechei os olhos e estava tudo pronto para eu ir tentar a minha nova vida em um outro país. Pulando para a parte de ir para a Turquia, começaram a aparecer algumas mentiras. Assim que eu cheguei na Turquia, ele me explicou que, na verdade, a gente não ia morar. A gente ia morar e não ia morar na Turquia. Na verdade, a gente ia morar em uma fronteira e teria que pegar um ônibus para atravessar essa fronteira na Síria. E que ele não era turco, apesar de falar turco, né, por viver ali nas proximidades, ele também era da mesma nacionalidade desse amigo dele que terminava com Estão, que eu não sei pronunciar. A viagem era muito longa. Eu passei muito mal de calor, só tinha água. Eu não conseguia enfiar pão que ele trouxe se eu tivesse fome. E eu suava, fiquei muito preocupada de acontecer alguma coisa com o meu neném. Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu também fiquei um pouco com medo, porque na minha cabeça a gente ia morar na Turquia, mas para ele era na Turquia, né? É um pé lá, um pé cá. Chegando lá, eu fui conhecer a família, fui conhecer a minha sogra, eles já me deram outro tipo de roupas, né? Roupas bem mais fechadas. Me batizaram com outro nome.
A minha sogra pediu os meus documentos, disse que tudo ficaria com ela, porque era ela que regia todas as funções, todas as questões da casa. Eu já tinha conversado com ela online, né, pelo tradutor. Eu já sabia de algumas regras que eu teria que passar e que eu aceitei, porque eu não vi nenhum perigo, não achei nada demais, só achei que era cultural. Vieram as brigas. A primeira briga foi porque os dias se passavam, eles tinham muita atenção, né, sobre a minha alimentação, sobre as coisas do neném, mas eu não via nenhum movimento sobre o casamento. Eu estava dormindo, em um quartinho separado, eu não podia dormir com o meu futuro marido, ele não podia chegar perto de mim até casar. Então eu estava me sentindo muito mal com isso, eu estava num momento que eu precisava de carinho todo o tempo, né, ainda mais dormir à noite sozinha. E ninguém, passavam-se os dias, passavam-se as noites e ninguém falava do casamento. Eu comecei a questionar isso por vários dias, por várias vezes, primeiro para ele, depois, quando eu peguei mais a intimidade para minha sogra, ela se voltou assim para mim de que quanto mais eu perguntasse, mais ia demorar, porque na cabeça dela, depois de eu estar tão em dúvida sobre se o casamento ia acontecer ou não, seria porque eu estava interessada nos bens da família. Eu só falava em casamento e que isso não iria acontecer. Então ela começou a brigar, a me confrontar, ia falar para eu ficar bem pianinha. Eu estava preocupada porque eu queria ter meu filho já casada, eu queria ter contato com meu futuro marido. Ele praticamente não chegava perto de mim. Eu não entendia que tantos bens era esse que ela falava, porque parecia tudo muito simples, a não ser que eles escondessem. Eu ficava bem confusa e comecei a ficar muito ansiosa, porque a comunicação era muito difícil. O turco deles era puxado mais para uma outra língua, que muitas vezes eu não conseguia entender. E eu fiquei preocupada porque eu comecei a perguntar, mas gente, como que eu vou no médico? Como que eu vou falar, né, na hora do parto? Porque eu não sei esse linguajar, eu não sei turco. E eles me acalmaram. Primeiro, eles falaram que, na verdade, o médico seria um médico da família, que eles já conheciam, que o meu marido ia estar perto de mim para me ajudar, me escutar e tentar falar tudo que precisasse. Esse médico ia lá me visitar, então eu não precisei da documentação do meu marido para ir em nenhuma consulta, para em nada do governo, né, de forma pública. Era tudo sempre feito dentro da casa pela família. A família tinha médico, a família tinha advogado em outro país, a família tinha sempre um homem ligado a uma profissão importante. As brigas começaram a aumentar de forma absurda, mas eu estava preparada para isso. Ele me contou, né, como a mãe dele era, e ele me prometeu que a gente ia sair de lá assim que eu tivesse o neném. Ela começou a falar barbaridades, que ele era imprestável, que ela não aguentava ele, que na verdade ela só estava ali porque ele, querendo ou não, tinha conseguido esse bebê. Era como se o bebê fosse uma salvação. Ela falava muito que era um menino, que ela queria que fosse um menino, que tudo indicava que era um menino, que para isso eu ia ser levada para fazer um exame, essa parte sim. Ficou muito feliz quando viu que era um menino. Esse foi o único exame que não foi feito pelo médico da família, mas que também foi num consultório de um amigo dele, conhecido dele, alguma coisa assim. Os dias começaram a passar e eu comecei a ficar muito angustiada, muito depressiva, porque ela brigava por tudo, ela acabava com o meu marido sobre tudo.
O objetivo dela é que ele ficasse nos pés dela pedindo desculpa. Nada que ela falasse que estava errado poderia estar certo. Então, se ela falasse alguma coisa de mim, ele não me defendia, ele ficava do lado dela porque ele queria desde criança alguma aprovação da mãe e ele não tinha em nenhum momento. Teve um dia que foi horrível porque eu fui tentar limpar a casa, ela escreveu no Google Tradutor que não gostou do modo que eu fiz e escrevia e falava, e escrevia que se não fosse o neném, se eu não tivesse grávida, ela já tinha me dado veneno para eu tomar. Quando eu li aquilo, eu falei, ou ela escreveu errado, e o meu marido disse que não, que na verdade era um jeito mais forte que eles tinham de falar e de julgar, mas que não era sério, que era expressão, né, da cultura falar assim, quando ficasse bravo, mas não que ela iria fazer isso comigo, que ela jamais daria veneno para mim. Mas ela chegou a repetir muitas vezes que, se você não tivesse com essa criança, eu já teria tomado veneno, já teria comido veneno na minha comida, já teria te dado veneno. Na metade da minha gravidez começou a acontecer mais coisas estranhas. Na verdade, uma coisa muito estranha que foi uma mulher que começou a me visitar. E ela tinha muito encanto por mim, que tocava na minha barriga, e ela falava inglês, escrevia no Google Tradutor em inglês e queria me perguntar tudo sobre a criança. Não parecia uma mulher de lá, parecia uma mulher estrangeira. E estranho que a minha sogra falava que era a filha dela, mas não tinha os traços, a cor da pele, né? Todos eram da tal nacionalidade estão, mas essa menina, ela não parecia, e ela falava que era porque ela tinha ido morar em outro país, e aí visitava eles às vezes, e essa menina, ela tinha um encantamento que eu sentia até como se fosse posse, assim, sabe? Por mim, pela minha barriga, pelo meu neném, e eu comecei a não gostar, eu comecei a me irritar com isso, eu não queria mais que ela fosse me visitar. E a minha sogra, no momento de fúria, ela soltou que eu não teria esse direito de escolha, que ela que estava cuidando dessa criança todos esses meses e que com certeza a filha dela, que eu não sei até hoje se é filha dela, teria mais condições de cuidar dessa criança e que era para eu ficar pianinha porque essa criança iria para a filha dela. Eu senti assim uma aperto, uma pontada embaixo da minha barriga. Quando ela falou aquilo, ela falou olhando nos meus olhos. Ela falou que o filho que eu tava esperando ia ser doado para a filha dela. E o meu marido tentava me acalmar, eu virei o bicho. O meu marido tentava me acalmar falando que isso era viagem, alucinação da cabeça dela, que não era para eu levar tão a sério, que ela falava as coisas da boca para fora e que tinha tal da expressão tão forte, que eles eram fortes, mas que isso não ia acontecer. Mas eu não acreditava, porque depois disso ela começou a falar descaradamente para mim de que ela tinha o poder sobre aquela criança. E que aquela criança, tendo o nome do filho dela, teria direito à herança, aos bens, e que quem iria cuidar era a filha dela, porque eu não iria ganhar nada em cima daquela criança. Nesse momento, eu realmente me desequilibrei, acredito que a minha gravidez começou a correr um risco que eu nem sabia o que era, se era ficar nervosa e ter aquela criança de forma errada, ou se era perder aquela criança. O meu marido foi me acalmando, ele foi me acalmando. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu ainda acreditava e eu tinha esperança de que nós fôssemos construir uma vida só nós dois, uma vida feliz. Ele estava trabalhando, juntando dinheiro para sair ali da casa da mãe dele, para a gente ir morar sozinho. Eu acreditava nessa vida em família que a gente ia ter
e sentia que isso era melhor do que no Brasil, onde eu era totalmente excluída e totalmente humilhada pelo meu ex-namorado. E eu escolhi ficar lá com todas essas pressões. Eu confiei que isso ia passar. Assim que eu tivesse o bebê, o meu marido, meu futuro marido, falou que eu podia confiar nele, que a mãe dele não iria pôr a mão no meu neném. Apesar dele sempre ficar do lado da mãe e, né, nunca do meu, ele falou que nesse momento ela não iria colocar as mãos no meu bebê. No último mês de gravidez, a Samantha avisou a amiga dela de que ela iria sair totalmente da internet. Era um pedido da sogra dela e ela não queria irritar a sogra dela, e que também ela já não estava mais se sentindo bem porque ela não postava, não fazia nada. Então ela decidiu cortar todo o contato com a amiga, com a família, e disse que por decisão própria, a amiga disse que numa escrita que não parecia ela resolveu se desconectar. Depois disso, a amiga não teve mais nenhum contato. E a história acaba por aí. Muitos de vocês escrevem: ai, a história não tem final, mas você deixa a história no meio do caminho. Gente, assim, eu tô trabalhando aqui com histórias que me mandam. São histórias de relações online. Elas, às vezes, têm fim e às vezes não têm fim. Eu não vou inventar um fim, né? A gente tá falando de vida real. Então, às vezes, a mana me manda a história e depois ela não me conta mais, ou ela desistiu da situação ou não, mas também não quer falar. Eu não vou deixar de colocar a história aqui por causa disso, porque eu acredito que esse montante que eu tô trazendo pra cá traz muita reflexão pra vocês e pra mulheres que estão em relacionamento online. Então aqui não é um canal de começo, meio e fim, viveram felizes para sempre ou viveram tristes para sempre. Sobre a Samantha, qual é o risco, né, que a Samantha correu ou está correndo? Muitas coisas também eu deixo de contar aqui, às vezes eu respondo nos comentários e às vezes não, porque às vezes está rolando processo judicial, às vezes a pessoa não quer colocar aquela parte por causa de alguma coisa maior que está acontecendo ou que vai acontecer, porque eu não posso colocar a mais do que me mandam e do que autorizam que eu coloque. Eu faço o meu máximo para que vocês tenham um entendimento geral e reflexivo, que é o que eu quero aqui no canal. Começo da história da Samantha, ela me mandou no direct. E era um absurdo, essa questão da esposa que sumiu, gente, vocês escutaram, era um absurdo. E eu falei, gata, não vai. Fiz o maior auê nos meus stories. Fiz tudo que eu podia fazer, falei, não vai. E ela parou de me responder, sumiu o contato. Depois apareceu a amiga. E o resto da história dela lá na Turquia, quem me contou foi a amiga. E eu roteirizei aqui para vocês saberem. O que vocês acham que aconteceu com a Samantha? Até a próxima história do canal.